Boa tarde, amigos do Canelada. Isso aqui, fechem as portas do futebol brasileiro. Acabem com a CBF. O futebol brasileiro, vamos de novo, acabou o futebol brasileiro. Não dá pra gente ver o que aconteceu no jogo Red Bull, Bragantino e Grêmio e a gente tornar isso normal. Isso é um escândalo. Eu não uso outros adjetivos porque eu não posso julgar, porque eu não posso confirmar, mas vocês sabem muito bem o que eu quero dizer que aconteceu nessa arbitragem patética. É tipo assim, é a gente ver que o senhor Lucas Casagrande, esse é o nome dele, Lucas Casagrande, esse é o nome dele. Um árbitro que não sabe, que não tem ideia da regra do futebol. Temos um outro nomezinho também. Pode botar aqui, Kaique, que tá começando o Canelado o quê? Escândalo de arbitragem no jogo do Grêmio, escândalo de arbitragem de novo. Tem que ser falado e tem que ser destacado. O futebol brasileiro acabou depois dessa marcação de pênalti. Ontem, no jogo contra o Grêmio, é para fechar as portas do futebol brasileiro. É para fechar as portas da CBF. E outra, não adianta ficar vazando áudio do VAR sem falar nada. O Brasil todo está falando desse pênalti escandaloso. E a CBF? Cadê? Cadê o presidente da CBF? Cadê o presidente da comissão de arbitragem da CBF? Estão de folguinha de fim de semana? Estão sábado na praia? Estão viajando? Domingo não pode trabalhar? Eles têm que falar. O Brasil todo está falando desse pênalti. O Brasil todo está falando desse escândalo de arbitragem. E a CBF ainda não se pronunciou. A CBF ainda não falou. Eu tenho imagens aqui também do árbitro, que é por isso que eu falo que o futebol brasileiro é um lixo. O árbitro, o tal do Lucas Casagrande, saindo, do estádio, a imprensa tentando falar com ele, ele bota o fonezinho de ouvido na orelha, ele sai, ele não olha pra ninguém, ele não fala. É por isso que é tão cômodo terem arbitragens tão lixo no futebol brasileiro, porque ninguém cobra. Porque eles não podem falar, a CBF proíbe eles de falar. O cara tem que falar. Se ele cometeu um dos grandes erros da história do futebol brasileiro, porque isso aí, eu não lembro de ter visto um pênalti tão escandaloso na minha vida. Eu não lembro. De verdade. O Marlon recua o braço. Ele se preocupa ainda em recuar o braço. E aí, eu não vou me limitar no senhor Lucas Casagrande. Não. Vamos falar também do Gilberto Castro Júnior, O VAR. O que esse cara foi chamar o Lucas Casagrande? O quê? O que ele chamou? O que ele viu? Tem que perguntar isso pra ele. O que, Gilbertinho, querido? O que, nesse mundo, todo politicamente corretinho, Gilbertinho, querido, o que você chamou o Lucas Casagrande pra ver esse lance? Aonde que você achou, pelo amor de Deus, que isso é pênalti? E esses dois caras, eles são árbitros da CBF. Eles são árbitros da entidade que foi o que eu falei nas minhas redes sociais. Sabe o pior de tudo? É que o Marlon, o jogador envolvido, protagonista, nesse escândalo de arbitragem, ele fez um desabafo onde ele representou todos os jogadores, todos os treinadores, todos os dirigentes, todos os torcedores do futebol brasileiro.
O desabafo do Marlon, ele representou todos envolvidos e que amam o futebol brasileiro. E aí o pior de tudo isso, o cara que foi prejudicado, que é o Marlon, ele ainda pode ser punido pela entidade que é a responsável por esse lixo de arbitragem. Ou seja, a CBF comanda esse bando de árbitro incompetente. Aí o jogador reclama. O jogador usou a palavra, né? Ele usou, fomos roubados, né? Ele falou isso. Ele falou que a CBF não prepara direito os árbitros. Ele falou toda a verdade. E aí o pior de tudo isso é que essa entidade, que só atrapalha o futebol brasileiro, ela pode punir ainda o Marlon. Eu quero saber o que vai ser feito com o Lucas Casagrande. Eu quero saber o que vai ser feito com o Gilberto Castro Júnior, que era o VAR. É só isso que eu quero saber. Porque depois de marcar um pênalti como esse, deixa eu falar uma coisa bem clara. É 1 ano fora. Meu querido, você não entende nada da regra do futebol. Então, você vai fazer uma reciclagem de 1 ano. Isso para não dizer 10. 10. Porque se você marca um pênalti como esse, você não pode apitar um jogo profissional. E eu não digo um jogo de Série A, não. Não pode apitar um jogo profissional da Série B, da Série C, da Série D, de qualquer estadual, porque 2 árbitros que enxergam o pênalti nesse lance, eles acabam de vez com a credibilidade do futebol brasileiro. Por isso que eu abri esse programinha assim, ó, assim, dizendo para fechar as portas do futebol brasileiro. Não dá pra gente achar que isso é normal. Não dá pra gente chamar isso de erro. Não dá. Não é erro. Eles não entendem a regra do futebol. Olha isso, gente. Olha isso. Tem que botar esse lance 120 vezes aqui no programa. Esse lance aí é para ele ser colocado 120 vezes aqui no programa. Porque, gente, por mais que você tente, não, mas teve isso, não, mas teve aquilo, tudo que um jogador tem que fazer, o Marlon fez. Ele recua o braço, ele cola o braço no corpo. Isso é um escândalo. E aí, né, depois da gente ver essas imagens várias vezes, eu vou pedir pro meu querido Caiquinho, olha isso aí, ó, olha os quadros. Eu vou pedir, Caiquinho, para você botar a imagem do Luquinhas. Vamos ser politicamente correto, né? O Luquinhas, pobre Luquinhas Casagrande, o árbitro, coitadinho, pra gente não esculhambar ele aqui. Vamos ver a saída dele do estádio. Olha aí, ó. Olha aí. Fonezinho no ouvido, a imprensa chamando. É a imagem da Rádio Imortal, tá? Que me mandaram. Imagem da Rádio Imortal, dando crédito. E pronto. Ele acabou com o jogo. Ele acabou com o Grêmio. E ele vai embora, tranquilamente, escutando uma musiquinha, sem dar satisfação para ninguém. Isso é o que mais me irrita. Eu falo e repito, árbitro de futebol, quando comete erro escandaloso, ele tem que ser entrevistado. Ele tem que ser exposto. O treinador, quando ele perde, ele não tem que ir lá muitas vezes com cara de bunda e ser ali pressionado, colocado contra a parede. Por que o árbitro não? Por que é uma classe tão protegida, a classe de árbitro? Porque eles ganham bem também para estar ali. Eles não ganham mal para estar ali. E eles não dão satisfação de nada. Nem o presidente da comissão de arbitragem da CBF falou alguma coisa ainda. Vai ver porque é sábado, né? Não é horário comercial. Ele pode estar numa prainha, tranquilo. A CBF tinha que se pronunciar logo após o jogo. Num escândalo como esse,
A CBF, que é a entidade que comanda essa arbitragem fajuta, ela tinha que se posicionar logo depois do jogo. Ninguém falou nada. Só vazaram o áudio do VAR, o áudio tá aí, a gente vai mostrar. O mais grave dessa história é que o VAR, o Gilberto qualquer coisa aí, foi o mesmo cara que inventou aquele pênalti no jogo do Inter e Corinthians, né? No empate no meio de semana. 4 dias. Em 4 dias ele fez 2, o tal do VAR, iguaizinhos. Eles não têm capacidade, eles realmente, os árbitros são medrosos, né? O Casagrande aí, medroso, foi lá, ele não tinha marcado, marcou por medo, e o VAR foi o mesmo. Ou seja, o VAR acha que isso é pênalti mesmo. Esse tal de Gilberto aí, ele acha que isso é pênalti mesmo. E como ele foi escalado novamente, depois daquela bobagem no jogo do Corinthians Internacional, é sinal que a comissão de arbitragem também acha que é. Ou seja, estamos na mão de incompetentes, que acham que quando a bola bate no braço, é no estilo do que o Vampeta fala, na baba dele lá, bateu no braço, tem que marcar. Realmente, eles mudam resultados, eles mudam trabalhos de pessoas, eles prejudicam o futebol como um todo e fazem com que o torcedor fique muito em dúvida sobre se a coisa é séria ou não. A coisa deveria ser séria e ela só não é porque os caras são incompetentes. Mas, às vezes, é melhor um mal intencionado competente do que um burro que ele não quer ser burro, mas ele faz tanta bobagem que ele acaba prejudicando tudo, né? O tolo, às vezes, é pior do que o desonesto. Porque o tolo, ele estraga tudo. Ele não tem... O desonesto, ele tem pelo menos capacidade para fazer alguma coisa e ele é malandro e aí quando você pega, a coisa acaba. O tolo não, o incompetente, o burro, ele não sabe fazer e ele insiste em fazer. É o burro com iniciativa, né? E aí é terrível, né? É terrível. Esses caras, eles acabam com tudo. E é o que nós temos atualmente dirigindo nossa arbitragem, os caras que estão trabalhando. E os caras do VAR são os péssimos árbitros que agora viraram VAR. Então é um negócio horroroso. Não se espere melhorias em cima disso. E sim, infelizmente, quem vai ser punido é o Marlos, né? Que falou um monte de coisa que muita gente tinha vontade de falar. É uma lástima. Se ele for punido, a gente tem que fazer uma festa aqui. A gente tem que apontar esse escândalo de um jeito. Eu vou fazer um estardalhaço aqui pior do que hoje. Hoje é taco de beisebol. Eu não sei o que eu faço se o Marlon ainda for punido. Não sei. De verdade, se o Marlon não for punido, aí beira o absurdo. Eu cheguei até a escutar, né, ontem, algumas pessoas têm que mudar essa regra, porque tem que começar a colocar qualquer toque de mão da pênalti, porque são muitos escândalos. Mauro César Pereira, é assim, pra mim, é digno de falar que depois desse lance, acabou de vez a credibilidade do futebol brasileiro. Não dá para levar a sério. Não dá para ver um time perdendo pontos por causa de um pênalti como esse. Mas o que mais assusta, Mauro, é um árbitro de futebol, primeiro é o VAR, chamar, e é um árbitro de futebol vendo esse lance várias vezes, ele apontar o pênalti. É assim, eu nem sei, Mauro, tem tantas formas da gente adjetivar isso, mas claro que a gente não pode julgar. O Marlon julgou, ele falou tudo o que ele pensava e a gente vai mostrar. Mas se você for ver o áudio do VAR, é ainda mais escandaloso. Eu vou até pedir pro Kaique colocar aqui o áudio do VAR, né? Antes de eu passar pro Mauro César Pereira, pro Mauro, inclusive, falar em cima desse áudio. Porque é assim, é inacreditável o que a gente estava vendo ali. Primeiro é inacreditável o lance. Depois é inacreditável o áudio do VAR. O áudio do VAR, ele torna tudo ainda mais constrangedor. Eu vou perguntar aqui pro Kaique se a gente já tem, né, esse áudio do VAR no ponto. A gente tem. Mauro César Pereira, dá uma escutadinha nisso se você já não escutou, né? E depois eu quero te ouvir, porque eu falei, eu repito, podem fechar as portas do futebol brasileiro depois disso que a gente viu ontem. Coloca aí, Kaique, o áudio do VAR, pelo amor de Deus. Feito. Tudo limpo.
Legal, peito. No peito dele. Não. Aguarda só um pouco, tá? Aguarda só um pouco, tá? Ok. Pelo amor de Deus, pegou na mão. Pegou na mão. Ok, espera aí. 3 ou a 2. Não, ela desvia. Ok. Desvia, canto. O braço pega na mão. Desvia na perna, confirma. Espera aí. Calma. 30 segundos, Lucas. Aguarda a 7. Tá, por favor. Segura, checando. Possível penal. Ele tá Tem que checando. ver se Eu quero a desvia na 7. perna. A 7. A 7. A 7. Eu quero ver se pega na perna. Pera aí. Primeiro eu quero ver se pega na perna. Não pega na perna, tá? Não pega na perna. Para no ponto de... Para. Volta. Aí. Roda as câmeras. Quebra a imagem. Aí. Beleza. Roda todas. Roda mais. Eu quero que quebre a imagem. Quebra a imagem, peixe. Colocado casar a imagem. Você quer casar, Isso. não é isso? Casar das imagens. Isso. Mais um frame. Não foi nada e acabou o jogo. Menos um frame. Menos um. Menos um. Mais um. Vamos fazer o seguinte, vem vocês dois e ninguém mais. Colocar um loop. Isso. Isso. Agora vamos acalmar. Para confirmar o desvio dela, olha como é que ela muda de Ok, ó. rotação. Ela muda de rotação, tá? E tem uma ação de bloqueio do braço, tá? Pega a mão ela tá desvinculada do corpo. Agora aqui, ó. Aí, ó. Ela tá fora do corpo na hora do contato. Ok? Aqui, ó. Aqui e aqui. Faz um looping, por favor. Checa o app. Checa o app. Ok, Tá? beleza. Tá? Pode separar essas imagens. Ô, Giba, tá difícil, cara. Quer que ele vá vir pra... Calma, segura. A gente tá finalizando. Tá checando só o app. É um possível penal. Peça pra ele vir, quer que eu peça pra ele vir, velho? Calma. Não, viado, eu tô assim, ó. Ok, limpo. Vai. Segue. Tá limpo. Segue. Ok, limpo, tudo limpo. Lucas, sugiro revisão para o possível penal, tá? Uma mão, numa ação de bloqueio, ok? Desvinculada do corpo, aumentando o espaço corporal, ok? Ampliando o espaço corporal. Lucas, já vem aqui nele aqui, já vai dar um cartão nele aqui essa também. bola, tá? ela Vem. não bate no braço dele, ela ia seguir. Isso. Tá? A trajetória Mas não é da câmera deliberada, de não é trás. deliberada. Isso. Não, perfeito. Não é deliberada, tá? Perfeito, Quem é é só esse pra essa referência, tá bom? Tá no ponto aqui, tá no ponto. Ok. Faz o looping para ele entender. Vai pro banco, vamos aqui. Vamos pro banco, ele vai Vou te ver mostrar a imagem. Olha o telão lá. Olha o telão. Vai lá. Tem outra imagem, velho? Olha o telão. Tem sim. Olha o telão. Aí, tá. Aí, Para no ponto ó, de contato aí nessa. Isso, ponto de contato eu vou... Sidney. Tá, ela não ia bater no corpo dele, velho. Não. Vou te mostrar. Quebra a câmera. Quebra a câmera. Aí, ó. Divide a tela. Tá bom. Divide a tela. Olha essa imagem aqui. Normal. Eu tô aqui com vocês, cara. Aí, nessa aí. Na da esquerda, aí. Da esquerda. Ok, tá antinatural o braço dele numa ação de bloqueio. Eu vou reiniciar com tiro penal sem cartão, ok? De acordo. Ok, concordo com você. Olha aí, Mauro César Pereira. Tá antinatural com uma ação de bloqueio. Foi dessa forma que ele concluiu. O cidadão do VAR ainda disse toque na mão, aumentando a superfície do corpo. Mauro, de verdade, eu nos últimos anos, eu não lembro de um lance tão escandaloso. Eu não lembro de um lance tão bizarro como esse, ainda mais escutando aí esse áudio do VAR, Mauro César Pereira. Eu lembro, o mesmo árbitro de vídeo no jogo entre Corinthians e Internacional, dias antes, também chamou o árbitro de campo que marcou um pênalti que não houve nada. Jogador do Internacional, acho que o Bruno Henrique, né, se joga, põe o corpo jogando para trás e o cara consegue enxergar um pênalti. Eu parto de um raciocínio muito lógico para esse tipo de situação. Imagine o jogador, né, e o braço do jogador. Imagine que o jogador não tem braço. Desapareceu o braço. Vai lá no Photoshop, lá no programa desse qualquer, inteligência artificial, né? Deleta o braço do rapaz. A bola bateria no corpo, desviaria. Ou seja, uma coisa vai ser ampliar a área do corpo com o braço aberto. Aí é o pênalti. Não é o caso, ele está com o braço na direção do próprio corpo. Não tem onde enfiar o braço. Não tem como. Ela bate de fato no braço, mas o braço, repito, se ele não tivesse o braço, bateria no tronco dele, no corpo, no peito, e a bola não iria na direção do gol.
É um absurdo. Isso é mais um exemplo de que os caras não entendem o que é futebol, não entendem o que é o jogo em si. Eles não entendem, eles decoram algumas regras e interpretam de uma outra forma. É terrível, terrível. É terrível, é revoltante do ponto de vista do time prejudicado, nesse caso o Grêmio. Né? Dizer o que disso aí? Decidiu o jogo. Finalzinho da partida, último lance, né? Decidiu o jogo. Um camarada lá dentro de uma sala refrigerada na sede da CBF resolve entrar na brincadeira e decide o jogo. Com a anuência, claro, do grande responsável, que é o árbitro de campo, que não tem coragem de sustentar a sua decisão correta, tomada nas 4 linhas. Isso aí não dá nem vontade de ver futebol, sinceramente. Eu tiver essas coisas assim, dá vontade de parar de ver futebol. É terrível. Terrível. É falta de critério, invenção de situações que não são faltosas, pênaltis fabricados aí com devaneios do VAR. É terrível. Fico imaginando, o time do Grêmio trabalha, treina para o jogo, se prepara, aí acontece isso. Realmente, não dá. Eu acho assim, eu estou bem desanimado com isso, sinceramente. Isso aí é matar um pouco o futebol, sabe? Não importa a camisa, se for o Bragantino, for o Grêmio, não importa o time envolvido, contra qualquer um. Mostrar isso aí pelo mundo, falar que esporte é esse que se pratica no Brasil. Isso não é futebol. Isso não é futebol. Enfim. Mas eu acho que a CBF, nessa nova gestão, ela deveria mudar todo o comando da arbitragem, que não é bom, e ela manteve os que estavam lá antes da troca de presidente. Depois de várias intervenções que o atual presidente já fez aí, calendário, mudou o calendário desse ano, que é um absurdo, né, no meio durante o mesmo, né? Está na hora de buscar gente minimamente qualificada para comandar a arbitragem, porque quem está à frente, quando apitava, também tinha esses mesmos costumes aí de marcar muita falta e tal, enxergar pênalti que não existe. Então segue a mesma linha de raciocínio, se é que podemos chamar assim. É constrangedor isso aí. Realmente, eu estou de saco cheio de ver esse tipo de coisa. Porque isso é contra o futebol, gente. Não é só contra o Grêmio, ou contra o Corinthians no jogo contra o Internacional no meio de semana. É contra o futebol. Isso aí não é futebol, cara. O cara não fez nada, cara. Coitado. Vai botar o braço aonde? Repito, se ele faz assim e a bola bate, pênalti. Se ele faz assim e a bola bate, pênalti. Agora ele fez assim, né? Só que lateralmente. Onde ele vai botar o braço? Botar para trás do corpo? Como é que ele vai se equilibrar? Não existe. E repito, tira o braço, bate no corpo. Se você tira o braço, não tem braço, bate no corpo. Enfim. Triste, eu acho que é triste isso aí, sinceramente, é bem triste. É isso que o Mauro diz, né, Flávio? O Mauro César Pereira, hein? Se tem um cara que gosta de assistir futebol aqui no programa, se tem... Ó, eu digo aqui, os que mais assistem, tá? Eu sou o que menos assisto disparado. Os que mais assistem, Mauro César Pereira, Bruno Prado e Velho Vamp. Aí depois tem o Piperno também. O Flávio Prado, para mim, vem um pouco depois desses. Eu venho muito depois desses. Agora, pro Mauro César Pereira, Flávio, dizer que ele tá desanimado de assistir futebol, um cara que assiste tudo que é jogo, do Brasil, da Europa, da Argentina, imagina o torcedor comum, que não trabalha com futebol e que vê um escândalo atrás do outro. Não é só o torcedor do Grêmio. Foi o torcedor do Corinthians contra o Internacional. Foi o torcedor do Grêmio contra o Internacional. Foi o torcedor do Flamengo contra o Grêmio, que teve aquele pênalti bizarro marcado para o Grêmio no Maracanã. Foi o torcedor do Flamengo contra o Estudiantes, né? Também no Maracanã, que aí não é a CBF, mas é a arbitragem ainda da América do Sul. O Cruzeiro já foi muito prejudicado nesse campeonato. Então, não é o Grêmio, mas o Mauro César Pereira dizer que ele está desanimando de ver futebol, Flávio, é o que... Imagina o reflexo disso no torcedor comum, que não trabalha com isso. E outra, Flávio, é a CBF jogando contra o mercado futebol. Desanimando um dos maiores mercados do Brasil, perdendo, e é aí que eu vou te perguntar, a credibilidade. Porque eu e você, a gente já falou muito isso aqui. A gente não pode julgar ninguém. Eu não posso chegar aqui e dizer, ó, esse árbitro roubou o Grêmio. Mas o torcedor
do Grêmio hoje, ele tem total direito de desconfiar do que ele quiser com relação a esse lance. E aí cai num assunto, Flávio, que foi o que você falou já várias vezes aqui: o fim da credibilidade da arbitragem. E o fim da credibilidade da arbitragem é o fim da credibilidade do futebol brasileiro. Porque se o cara não acredita que o jogo está sendo comandado, está sendo controlado por um cara de credibilidade, ele não acredita mais no esporte, Flávio. Olha, o VAR foi um enorme prejuízo para o futebol brasileiro, enorme, porque o VAR, primeiro, ele não é obrigatório. Se quiser minimizar problemas aqui no Brasil, tira essa porcaria desse VAR, porque ele só atrapalhou aqui no Brasil. Nós passamos a ser o país dos pênaltis e o país dos gols anulados, porque quem está no VAR? Ex-árbitros incompetentes ao extremo. E é aquilo que eu falo, vou falar de novo. É muito pior um burro, um incompetente, do que um desonesto. O desonesto, ele tem os limites dele, o incompetente não, ele acha que ele está fazendo certo. Ele é incompetente, ele não sabe, ele é ignorante. O ignorante, ele destrói mais do que o corrupto. Por incrível que pareça, é assim que funciona, porque o corrupto tem os seus limites, ele vai até certo ponto e tal. O incompetente, ele estraga tudo, ele acaba com tudo. Os caras que estão no VAR, eu ia dizer salvaríssimas exceções, mas eu não consigo pensar em nenhuma exceção. Esses caras que estão lá no VAR, eles são a raspa do tacho, o lixo do lixo. É a pior safra de árbitros da história que voltou para atrapalhar no VAR. E os árbitros atuais são medrosos, eles têm medo, esses meninos, eles têm medo de perder a grana que eles recebem, que, como você falou, eles ganham bem para apitar, né? Então eles têm medo de perder esse espaço e eles vão atrás, os exemplos deles são os árbitros mais velhos, que são horrorosos, são péssimos, péssimos. O tal de Ray Way lá, o Wagner Way, ele foi o primeiro a fazer VAR, no primeiro dia ele já entendeu tudo errado. Eles não entendem a regra, eles são ignorantes de regra. E o ignorante, ele faz um estrago que você não tem ideia. É terrível, terrível. Houve uma época em que vários árbitros confessaram, né, que participavam de esquemas. Existia uma capa gigantesca, maravilhosa, de uns anos atrás. Eu acho que foi no Estadão, do Vital Batalha, com o árbitro confessando que ele era ladrão, que ele vendia os jogos, né? O juiz ladrão. Então foi uma coisa que passou para a história do Brasil, tal, uma coisa impressionante. E esse hábito, ele fazia estragos pontuais quando ele recebia alguma coisa e tal. E claro que eu não estou defendendo, isso é péssimo, isso é horrível. Mas na maioria dos jogos ele apitava dentro da normalidade e ele era muito bom, ele era muito competente para fazer as coisas. Quando o cara é burro, quando o cara é ignorante, quando ele não entende o que ele está fazendo, o estrago é terrível, porque ele vai estragando tudo, ele vai fazendo tudo errado. Vai fazendo, sabe, tudo de qualquer jeito, vai arrebentando com tudo. E aí o que acontece? A burrice dele, ela passa a ser uma coisa que vira norma. E aí, é aquilo que você falou, o torcedor, ele não consegue ter a compreensão de que o cara não é incompetente, não é desonesto. Ele é burro, ele é incapaz, ele não entende aquilo que ele está fazendo. Ele não está capacitado para fazer aquilo, ele é ignorante. E esse bando de ignorantes que está, eles estão estragando tudo. Uma grande providência, ajudaria demais o futebol brasileiro, era acabar com o VAR. Para com o VAR. O VAR não é regra, já falei. O VAR é uma opção. Não precisa do VAR. Tira o VAR aqui no Brasil. Vai melhorar muito. Nós vamos minimizar em 70%, 80% os erros. Porque o árbitro em campo, mesmo que ele seja ruim, ele vai errar uma coisa ou outra e tal. Mas esses caras, eles procuram coisas para aparecer, para justificar a grana que eles ganham muito. Então eles ficam procurando pelo em ovo e jogam os erros para esses pobres coitados que são os moleques que não têm personalidade suficiente para fazer sozinho. Então os erros seriam menores, seriam erros só de um cara que talvez tenha capacidade, talvez não tenha, mas ele ia optar por conta dele. Quando ele terceiriza para incompetentes, ele acaba cometendo um número maior de erros. Então, por exemplo, o erro de ontem e o erro do jogo do Corinthians Internacional, esses dois erros não teriam acontecido se não existisse VAR. E é o mesmo VAR, hein? Ou seja, claramente um cara incompetente, um cara ignorante, um cara despreparado para fazer o trabalho dele. Repare que a maioria dos erros são cometidos com a intervenção do VAR. É terrível isso.
de novo, não existe nenhum lugar no mundo onde tenha tantos pênaltis e tantos gols anulados como no Brasil. Por quê? Por causa do VAR. O VAR é dirigido, é comandado por incompetentes históricos da arbitragem. Tirando-se o VAR já melhora muito, muito. Então fica a minha proposta aqui, pessoal da CBF. Tira o VAR, já vai limpar bastante a arbitragem, já vai melhorar bastante. O árbitro vai ter que apitar por conta dele, não vai ficar usando muleta e muleta estragada, né? Muleta que não funciona. Tirar o VAR já ajudaria bastante. Agora, uma pergunta que eu faço para vocês dois, tá? Em cima dessa imagem que eu mostrei, pode colocar aí de novo, Kaique, da Rádio Imortal que me mandou, do árbitro Lucas Casagrande saindo do estádio. A imprensa chama ele para falar alguma coisa, tá? Ficam chamando ele na zona mista e ele passa assim, ó, cabecinha baixa, fonezinho no ouvido, tranquilinho, relaxado e vai para casa. Uma coisa que eu sempre cobrei, e aí eu pergunto para vocês dois, não é muito fácil ser presidente da comissão de arbitragem da CBF? Porque, ó, na boa, qual é o trabalho desse cara? É construir um quadro de árbitros, que é horroroso. Praticamente o Brasil não tem um grande árbitro. Se eu tivesse que colocar o melhor, eu colocaria o Klaus. Vai. Mas também não acho mil maravilhas. Agora, se a arbitragem é ruim, ele prepara mal. Se ele some depois de escândalos como o de ontem, ele não tem trabalho. A minha pergunta é, Mauro César Pereira e Flávio Prado, o árbitro de futebol, para mim, eu cravo. Ele tem que dar entrevista depois de um dia escandaloso. Ah, mas quem vai definir o dia escandaloso? Que seja a CBF. Que a CBF tenha um representante da comissão de arbitragem nos jogos, que ele decida, hoje teremos que ter uma zona mista com o árbitro. Ou hoje temos que ter um pronunciamento do presidente da comissão de arbitragem. Porque fica muito cômodo, Mauro e Flávio, o cara errar, o cara prejudicar um time como aconteceu ontem, e ele não dá satisfação nenhuma. Esse cara, ele tinha que me responder. Ou responder para a imprensa, meu garoto, vamos lá. Deixa eu te perguntar, meu querido, o que você viu naquele lance? Por que você marcou pênalti? Só isso que eu acho que teria que ser feito. Por quê? Porque se o árbitro souber que ele vai ter essa exposição, que ele vai ter que se explicar depois do jogo, talvez ele tenha mais cuidado para não tomar atitudes como essa. Não falta, na opinião de vocês, entrevistas com o árbitro depois de um lance como esse, ou com algum representante da comissão de arbitragem? Eu acho que ele não deveria nem estar lá apitando. Qualquer explicação que ele dê não adiantar nada, não deveria estar lá, não está qualificado tecnicamente para fazer esse trabalho. Pode ser uma ótima pessoa, honesto, correto, pode ser muito bom em outra atividade profissional, mas essa não é para essas pessoas, eles não sabem. É só isso. Mais nada. A mesma coisa, você pegar um jogador muito ruim, o cara joga mal, nem se sabe porque ele é profissional. Ele pode dar várias declarações, mas ele vai continuar sendo um jogador ruim. Um técnico fraco, um técnico limitado, um técnico que não está à altura daquele determinado clube, o trabalho é péssimo. Ele pode dar 1000 entrevistas, não vai adiantar nada. Ele vai falar, mas vai continuar sendo um técnico ruim. Enfim, não adianta nada. O que tem é que trocar tudo. É o único jeito. E punição? Qual tem que ser a punição de um árbitro e de um VAR como esses aí? Eu sou favorável a trocar, não apitar nunca mais. Não tem qualificação para apitar, então siga a sua vida fazendo outra coisa. Você não atende os pré-requisitos necessários para exercer esse papel. Porque desconhece. Isso é desconhecimento, gente. Da regra, da dinâmica do jogo. É muito triste isso aí. E assim, a minha impressão é que aquilo é feito com total honestidade. Porque é desconhecimento mesmo, não é se é o cara que é prejudicado. Não. Ele acha que aquilo ali é pênalti. E ele faz com convicção. É a minha percepção. Não é que ele queira fabricar o... Não é isso. Ele acha que é pênalti. Ele não sabe o que é um jogo de futebol. Uma coisa é decorar regras. A outra é entender o que é o jogo. As regras, a dinâmica do jogo, a malícia que é fundamental. O pênalti dado contra o Corinthians na quarta-feira foi um absurdo.
Porque o árbitro, o de vídeo de campo, não tem malícia, perceber, cara, o jogador está atirando o corpo para trás. Isso é antigo, gente. Olha, o Rogério Ceni cansou de fazer gol de falta no São Paulo com o Aloísio, amigão do Vampeta, se agarrando no zagueiro e cavando falta perto da área. Isso é antigo, sempre aconteceu, agora piorou. Porque os árbitros vão ficando piores e vão embarcando nesse tipo de coisa. Eu já falei aqui, marcação alta. Pois isso é fundamental no futebol moderno, no futebol de hoje, né? Os times que avançam, sobem as linhas, o adversário tenta sair jogando para não sair só no chutão. O jogador está defendendo, está se defendendo, está na defesa. Ele é pressionado por 1, 2 adversários, não tem saída. Ele para, cerca a bola, espera o adversário encostar nele. Encostou, ele cai. E os caras dão falta. Para quê? Para se proteger, porque se na sequência daquele lance sair um gol, não marcou a falta, mas não foi falta. E aí eles têm que ter coragem de falar, não foi falta. Ele se jogou, eu mandei esse aqui, saiu o gol, reclame de que ele se jogou. Eles têm essa iniciativa? Não tem. Então é muito fácil, você está ali sem saída, você tem o recurso de cavar uma falta que ela vai ser dada. Raros são os árbitros que não fazem isso. E encostar no adversário faz parte do jogo. Puxar o adversário a derrubar tem que ser com força o bastante para derrubá-lo, para realmente caracterizar uma falta. Eles não sabem o que é, infelizmente.